bastante, mulheres falando assuntos femininos, então nossa mensagem também fala sobre isso. A mulher espírita, o coração que uniu. Ser mulher espírita na atualidade, compreender a sua jornada como um mergulho no autoconhecimento e na caridade ativa. É a força que transforma barreiras em degraus de evolução, unindo a delicadeza ao caráter inabalável. Você, a coração que a sociedade precisa, produzindo ordem e a consolação que reergue. Em cada desafio, você demonstra a resiliência de quem compreende a igualdade da alma e a justiça divina, encontrando no trabalho no bem o antídoto para a dor. Seu papel é crucial na casa espírita e no mundo, preparando o futuro com o exemplo de Maria, a servidora silenciosa. Sua força não busca o poder dado, mas a influência amorosa, educando, instruindo e amparando. Coragem para manter a fé em tempos de crise. Sabedoria para compreender que as lutas de hoje são os aprendizados de amanhã. Amor que se doa sem esperar retorno. Parabéns, mulheres espíritas, coragem, amor, essa aula, né, que fala da mulher espírita. Nós vamos aos nossos olhos, vamos fortalemente e vamos nos conectar nesse momento a Deus, nosso Pai. Senhor, aqui nos encontramos em mais uma noite de aprendizado, em mais uma noite de estudos. Possamos, Senhor, com as nossas mentes focadas totalmente no assunto de hoje, e possamos aprender um pouco mais, que seja bom para a nossa evolução. Que o aprendizado de hoje possamos levar para o nosso dia a dia. Te rogamos, Senhor, por todos que se encontram, encarnados, desencarnados, e em especial o nosso companheiro César, a fazer tudo nessa noite. Que ele receba da espiritualidade maior as boas intuições. E assim, Senhor, colocando a direção do nosso trabalho ao sentido espiritual, te pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos mais uma doutrinária em nossa casa. Que assim seja. Bem, hoje, como vocês já viram aí na tela, vamos falar a força da mulher espírita na atualidade. E o César, que veio lá de Alegre, já é conhecido nosso, vez por outra, ele está aqui, nos auxiliando aqui, dando essa força para nós, né, César? Então, nós passamos a palavra para você, fique à vontade. Olha, o nosso microfone, você viu que você chega bom, mas agora... Eu acho que dá para a gente falar. Tecnologia, né? Tá bom, obrigada. Gente, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor esteja conosco. Trago um abraço fraterno do Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Alegre. E agradecer a oportunidade de trabalho, mais uma vez aqui em Caçuí. Parabenizar todas as mulheres, para estar contribuindo aqui de alguma maneira no estudo de hoje. Confesso que quando a Neide me convidou para fazer esse estudo, fiquei um pouco desconfortável, um homem para fazer, para falar sobre mulheres, isso é complicado, qualquer vacilozinho que a gente dá até aqui, pode ser mais complicado, Pensei até em desistir, falei, não, vou me esforçar. Aí você vai procurar os textos, tem na literatura espírita, desde a época de Cristo até os livros de Chico Xavier, sempre uma sociedade muito
mas é importante para a gente, né, ver o outro lado também da moeda, né, o lado da mulher, a gente aprofundar aí todas essas questões e buscar exemplos, né, que eu acho que é importante é buscar exemplos também que configurem aí, também que ilustrem a força da mulher em qualquer época da humanidade. Né? Então eu peguei um estudo que a nossa companheira Renata fez lá no centro, né, a Mulheres do Evangelho de Jesus, que ela fez um estudo, mostrou alguns exemplos, eu peguei, ela me cedeu o material dela, eu fiz uma mesclagem com algumas pesquisas que eu fiz. Confesso que não ficou um estudo muito longo, muito extenso, mas eu acho que é o suficiente para a gente poder refletir e se sobrar um tempo a gente pode tentar debater alguma coisa, né, compartilhar aí algum conhecimento. Para a gente falar, antes, né, a gente... Só digitar isso aqui, para a tela maior, tá? Queria falar, uma propaganda aqui de um livro, né, sobre mulheres, né? Não sei se vocês conhecem esse livro, Mulheres Fascinantes, né? A presença feminina na vida de Jesus. Né? Esse livro aí é da Sidney e Yolanda Maffei, ditado por Leon Tolstói, né? Que aborda a presença de Jesus na vida das mulheres, destacando encontros espirituais, exemplos de fé e virtude femininas. Então, cada capítulo é uma história, né, de mulheres que encontram Jesus, e uma época extremamente difícil para as mulheres, né, onde elas eram extremamente oprimidas e enfrentavam situações nunca diversas. Né. Então, é um livro que fica aqui como indicação para, né, ilustrar toda essa importância da mulher, e a gente tentar mostrar aqui o que eles faziam naquela época. São coisas também que podem ser feitas, né, obviamente adaptando aí as nossas realidades nos tempos de hoje. Né? Então, falando um pouco do livro, né, ao destaque do papel e as histórias de mulheres que estiveram lá com Jesus, ressaltando sua importância espiritual e moral. Enfatiza a influência das mulheres na trajetória de Jesus, na divulgação de sua doutrina. Nós vamos ver alguns exemplos, né, dessa participação e como Jesus tratava as mulheres. E isso fora do tempo, né? O que Jesus tratava nessa relação com as mulheres é algo que supera ali no tempo. A mesma história de personagens femininas, como a viúva do Evangelho, que demonstra fé, humildade, dedicação. Mostra que Jesus buscava evoluir mulheres, promover igualdade e respeito. E destaca o impacto das ações femininas, da propagação do amor e da esperança, que na verdade é o que a gente espera, não só das mulheres, na verdade, mas de todo mundo, né, que está envolvido aí na doutrina de Jesus. A mulher, eu acho que ela tem um papel diferenciado pela força que a mulher tem em cumprir esse tipo de papel. Aí, consultando a mente como passou o tempo, ela veio também com um pequeno roteiro, né, com algumas sugestões de abordagem que eu tentei seguir, né, em menor grau, aquele roteiro, para ser mais fiel possível ao que você queria que fosse abordado. Então, uma dos tópicos, né, que foi pedido naquele roteiro foi esse escrito, né, no topo aí. O espírito não tem sexo. As experiências como homem ou mulher são para aprendizado evolutivo. Né? Então eu fui no livro dos Espíritos e peguei lá a questão número 200. Os Espíritos têm sexo? Não como você entende, né? A espiritualidade responde para ele. Pois o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas fundados na similaridade dos sentimentos. Né? Então, a gente vai ver que essa questão do sexo, né, da experiência com o sexo, ela é nada mais do que uma programação. Todo mundo, né, todos nós vamos passar circulando, né, entre vivências com o sexo masculino e o sexo feminino para poder adquirir experiências. Né? E essa questão dos espíritos é muito relevante, né, muito mesmo que a gente, que para eles não interessa muito isso.
questão número 202. Enquanto espírito, prefere-se estar encarnado no corpo de um homem ou no de uma mulher? Né? Kardec perguntando se há alguma preferência. Se o espírito pode encarnar, né, tem alguma preferência para isso? Né? Eles respondem: isso pouco importa ao espírito, vai de acordo com as provas pelas quais ele deva passar. Então, mostra aí, a espiritualidade fala uma questão de se deve passar, é porque é uma necessidade. É uma necessidade que nós, como espíritos imortais, temos de passar por diferentes experiências. Né? Então, a gente sabe que fisiologicamente o homem é diferente da mulher, né? E tem características diferentes. Né? Não é que um é pior do outro, é simplesmente diferente, muitas vezes e quase sempre complementares, não? Ou pelo menos deveria ser complementar. Né? Então, essas experiências diferentes, né, de modo de agir, de modo de pensar, de modo de interpretar a vida, ela é muito importante para a gente evoluir como espírito imortal, né? Para chegar num ponto que tanto faz passar pela experiência de homem ou pela experiência de mulher. Continua essa mesma resposta. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque eles não têm sexo. Como eles devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais e ocasião de adquirir experiências. Né? Então, são situações diferentes. Nada mais é do que, o Olho fez a comparação, né? Você encarnar como homem, depois como mulher, seria similar a você encarnar como pobre, depois encarnar como rico. Cada um tem, né, suas limitações, suas dificuldades, mas também tem suas qualidades e os desafios. Né? E todos esses desafios, a partir do momento que se aprende, vivencia e tira experiência, aprendizado sobre aquela situação, né, o espírito vai evoluindo, vai galgando patamares mais elevados no processo evolutivo. Obviamente precisa adquirir aprendizado. A experiência precisa trazer aprendizado. Que precisam ser quebrados, né? Comportamentos cristalizados que têm dificuldade de mudar, precisam romper esse cristal do comportamento e uma experiência que seja expiatória ou provacional, né? Se colocando em situações que quebrem aqueles paradigmas, que quebrem aqueles conceitos pré-estabelecidos em outras encarnações passadas. O espírito pode reencarnar várias vezes no mesmo sexo, se ainda tiver lições a aprender naquela condição. Mas a alternância é a regra para o progresso integral. Então, né, para a gente se conscientizar do que a gente já foi e será, né, tem que ficar bem claro que a espiritualidade está falando isso. Né? A alternância é a situação mais comum. Né? Então, o que mais vai acontecer é que a gente alterne dentro das experiências que são necessárias. Para esse estudo, em cada abordagem que eu fiz, né, de acordo lá com o roteiro, eu tentei capturar alguns exemplos que ilustrem, né, cada passagem dessa. Só complementando aqui essa questão, né, as consequências na personalidade, com relação a gênero e sexualidade. A doutrina explica que um espírito que reencarnou muitas vezes seguidas como homem pode trazer uma psicologia masculina marcante ao renascer de um corpo feminino, e vice-versa, o que explicaria variações na identidade de gênero e orientação sexual. E é uma coisa muito comum hoje, né? Quer dizer, sempre fez parte da história da humanidade, né, esse tipo de comportamento, mas hoje, em função, né, de o mundo ser muito mais liberal, a gente vê isso com muito mais nitidez, né? Apesar de, historicamente, isso sempre pertenceu à vivência humana. Então, esses comportamentos variados, né, do sexo em função das experiências passadas, né, hoje é muito mais evidente, né? Só para deixar registrado isso aqui também.
Então, como exemplo, né, em função dessa questão, né, que nós falamos agora, de experiência, de variação de sexo, eu trouxe o exemplo de Joana d'Arc, né, a considerada a bruxa. Falar um pouquinho da história dela, que é muito interessante, a força que ela teve, né, a importância histórica e espiritual que ela teve. Né? Eu acho que a espiritual é muito mais interessante do que a questão histórica material. Vozes divinas e sua missão. Já na adolescência, alegava que vozes divinas, como do arcanjo Miguel e de santos, direcionavam a ajudar a França numa fase crítica da Guerra dos 100 Anos, marcada pela disputa entre o rei francês Carlos VII e o rei inglês Henrique VI. Essa mensagem interior foi transformada por ela em coragem e liderança. Fugiu de casa aos 17 anos para ajudar na guerra. Agora você imagina, né, nessa época da Idade Média, uma mulher, né, praticamente uma adolescente de 16, 17 anos, né, já começar desde a adolescência já né, mostrar essa mediunidade para ela em nível de sociedade e uma ação extremamente importante, né, na vida política da Europa, nessa guerra entre a França e a Inglaterra. Né? Quer dizer, hoje em dia seria difícil entender isso, né? Entender essa situação, uma menina ter essa coragem e essa força interior para movimentar tanto, né? Você imagina na época o impacto disso. A sua participação, ela liderou tropas francesas em confrontos importantes, especialmente na libertação de Orleans, então cercada pelos ingleses. Então você vê que a força de vontade dela era tamanha, né? O poder de convencimento dela foi tanto que conseguiu convencer as autoridades a liderar tropas. Você vê o tamanho da força que a menina teve naquele momento. Mesmo ferida, demonstrou coragem, o que inspirou os soldados sob o seu comando. Em 1949, não, 1800, né? Esse aqui está errado, agora eu estou percebendo. João foi levado ao julgamento, pode ser até antes de 1800. Foi antes. 1800 era perto, 700, quem tiver o celular, ajuda para a gente mudar isso aqui. Com certeza ele sido 700, 600, deve ser bem antes disso aí. Mas enfim, quando, né, alguns universitários vão me ajudar aí, né, então ela foi levada ao julgamento e condenada por heresia, acusada de desrespeitar a norma religiosa, o que resultou em sua execução na fogueira. Olha, 400, né? 400. 800, 1800, está muito bem, 900, tem que pensar, né? Então, 1449. Né? Então, você vê como é que ela foi traída, né? Quer dizer, ela se movimentou, né? Mobilizou forças absurdas para convencer as autoridades, né? Conseguiu a confiança, conquistou, né? Guiou tropas, liderou tropas, conseguiu libertar a França do jugo inglês. E mesmo assim, depois que passou, depois da conquista, ela continuou, né, com a mediunidade dela. Aquilo confrontava o poder da igreja. A igreja, né, deve ter se sentido ameaçada pelo poder daquela menina. Ela foi julgada e foi executada na fogueira em função dessa heresia que ela cometeu, né, dessa mediunidade, dessa força espiritual que ela tinha. Daí, né, ao cerca de 20 anos após sua morte, uma investigação real anulou a condenação injusta. Em 1920 foi canonizado pela Igreja Católica, pelo Papa Bento XV e tornou-se oficialmente padroeira da França. Pode ter sido 1920. Ela representa um exemplo histórico de mulher que rompeu limites sociais, liderando com convicção espiritual e coragem, mesmo sendo marginalizada e acusada de herege, bruxa, né? Que as mulheres, a mediunidade naquela época estava diretamente relacionada à bruxaria, à heresia. Aí resgatando
outras encarnações, né? Eu não sei se vocês já leram esse livro, Chico Xavier, Crônicas de Além Túmulo. Né? Um livro extremamente interessante. Cada capítulo lá é um livro, né, ditado por Humberto de Campos, que ele se comporta como um repórter de Além Túmulo. Ele vai, cada capítulo, ele encontra, né, um encontro com algum espírito, e nesse capítulo aqui ele se encontra com Judas. Né? Tem uma conversa com Judas, e Judas confessa que ele teria sido depois Joana d'Arc. Né? Judas foi Joana d'Arc. Então é um exemplo que traz para a gente que a alternância do sexo, a importância de viver experiências, né, em ambos os sexos para romper desafios. Né? Então tem uma passagem, né? Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu só reservei aqui a passagem onde Judas aborda para Humberto de Campos essa situação do resgate dele por conta da traição com Jesus. Né? A situação aqui Humberto de Campos está passando por Jerusalém, né, como espírito, e quando ele vai passando por aquela paisagem que remete à época de Jesus, ele encontra uma pessoa pensativa lá em Jerusalém. Quando ele chega perto, ele escuta uma voz. Está vendo aquela pessoa? É Judas. E Humberto de Campos chega para conversar com ele, começa a entrevistar Judas, né, naquele momento lá, e Judas explicando que, né, a espiritualidade explicando que os espíritos, quando chegam, conquistam vitórias com os próprios defeitos, com os desafios que ele consegue romper. Ele tem o costume de voltar aos lugares onde aconteceram momentos importantes, né, tanto nas derrotas quanto nas vitórias perante ele mesmo. E Judas volta ali para poder refletir tudo que aconteceu na vida dele, né, até chegar naquele momento. Foi quando ele abre o coração para Humberto de Campos. E Humberto de Campos pergunta para ele: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Né? Obviamente a gente sabe que Judas, né, se arrependeu do que fez com Jesus. Né? Quando a gente lê esse capítulo, a gente vê que não foi na maldade. Né? Judas teve a melhor das boas intenções de querer mudar a história de Jesus ali para poder salvaguardar Jesus e tomar a frente do cristianismo da época, né, da mensagem de Jesus, de uma maneira mais incisiva. Porque eles achavam que Jesus era muito manso para poder fazer a revolução que era necessária. Então Judas teve essa brilhante ideia, né, de entregar Jesus para poder, depois de conquistar o espaço, né, que ela estava, iria só soltar Jesus. Só que em 1, 2, 3 dias Jesus já tinha sido executado. Judas se arrependeu e suicidou. E Humberto de Campos pergunta sobre o arrependimento. E ele responde, Judas responde: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os tais reparadores. Né? Quer dizer, só o arrependimento não iria resolver, resgatar os erros que Judas cometeu. Né? Mas ele confessa que esse remorso, essa força que vem por dentro, né, remoendo uma pessoa para poder mudar, né, buscando oportunidade para mudança, para reparar os erros que foram feitos. Né? E ele fala, descreve essa existência como Joana d'Arc. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório por minha falta. Sofri horrores das perdições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram num fogueiro inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Né? Ou seja, ele passou exatamente a mesma situação que Jesus passou quando ele traiu Jesus. Né? Exatamente a mesma. Passou por várias encarnações, né, até a derradeira encarnação dele para resgatar completo. Né? Ele escreve isso depois, que depois daquilo, né, se viu livre de si mesmo, né, livre da própria consciência. Ele tinha todo o passado resgatado e resolvido. Sentir, e até sabe, né, tem uma passagem também que ele fala,
ele se remete na época da Semana Santa, quando as pessoas fazem o apedrejamento de Judas, embora de Judas, fica pensando, essas pessoas que me apedrejam, né? Imagino que eles pensam, né?